Hélio, o pastor Eliomar estão bem. Ministraram ceia. Meu Deus. Liguei aqui, tá? Sim. Onde está o corpo que você vai? Você fazer conta, ele vai me ver? Não. Você não pode. Já entraram irmã Janete, para variar. Primeira a chegar na igreja. Tá aparecendo só um jarrinho no meu. Vai aparecer, vai virar. Paz, irmã Janete. Cadê esse? Já vai botar. Tira o som. Pastor Antônio, Lourdinha. Eu sempre fico na dúvida quem é essa foto. Não sei se é o João, do fundo verde, eu não consigo discernir quem é. Mas a paz, Deus abençoe. Aleluia. Deus é bom. Bem, queridos, os irmãos estão chegando aí. Um casal romântico ali no batismo. Parece que é batismo, né? Dando um beijinho, sejam bem-vindos. 8h em ponto. Paz do Senhor Jesus, querido. Tudo bem? Uma bênção estar aqui com vocês. Saudade dos irmãos, né? Saudade de estarmos juntos, reunidos como igreja, como família. Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, como nós fazemos aqui de costume, né? Começar o nosso culto lendo um salmo da palavra do Senhor. Mas por que salmo, pastor? Porque geralmente as igrejas abrem culto lendo salmos. Porque Salmos é um livro que fala, né, que tem vários louvores, que fala sobre louvores, adoração ao Senhor. E na Bíblia diz, nos ensina que nós devemos sempre entrar na presença de Deus com ações de graças, com louvores ao nosso Deus. Então é de praxe, não que seja obrigatório, que seja tem que fazer isso, não é raro, mas a gente tem o hábito de abrir sempre os cultos, né, lendo um salmo de adoração ao Senhor. Então eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 29. Amém? Vamos fazer essa leitura juntos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Já mandou um zap aí para os irmãos, para estar com a gente, para estar participando. Amém? Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Deus sempre tem uma palavra de direção, uma palavra de mudança, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Amém? A gente fica olhando para a tela e fica vendo as bolinhas ali. Vou fazer um curso ainda da apresentador de televisão que não fica olhando para as bolinhas. Fica olhando só ali para o ponto definido de vocês. Pastor Luiz, tudo bom, querido? Everton, saudade. Everton é lá da igreja de Guadalupe. Salmos 29 diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vou voltar ao louvor. Na beleza da sua santidade. Verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e ao Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer os desertos. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. Aleluia. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E é o que nós temos precisado, é o que nós temos pedido, não é verdade? Paz. É o que o mundo tem buscado, é o que o mundo tem ansiado. Como um detalhezinho, como uma coisa tão pequena faz tirar toda a nossa paz, toda a nossa estabilidade, toda a nossa segurança. Não é verdade? Quão frágil o homem é na sua soberba de muitas vezes dizer que não precisa de Deus. O homem diz que não precisa de Deus, mas não consegue vencer um vírus. O homem diz que não precisa de Deus, mas está trancado na sua própria lar. E diz nesse texto como a voz do Senhor é poderosa, como a voz do Senhor é majestosa, o poder da palavra de Deus. Aqui não está falando simplesmente do som de uma voz, mas está dizendo do poder da voz, do poder da palavra de Deus. Que tudo que Deus fala tem um propósito, que tudo que Deus libera, que tudo Deus decreta sobre a nossa vida acontece. Na palavra diz que Deus sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. Tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos é sustentado pelo poder da palavra de Deus. O mundo que nós conhecemos foi criado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de criar. A palavra de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Como se já existisse. Aleluia. Poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos confronta. É a palavra de Deus que nos faz viver os milagres. Aleluia. É a palavra de Deus que nos faz viver o sobrenatural. Aleluia. Hoje Deus vai nos permitir falar um pouquinho sobre esse poder. O poder da palavra de Deus. Aleluia. Quando Deus libera uma palavra, quando Cristo libera, tudo muda. Aleluia. E Deus nos convida a caminharmos sobre a sua palavra, a caminharmos por fé e não por vista. O único texto, o único versículo do Antigo Testamento que você vai encontrar a palavra fé é justamente lá em Abacuque, quando diz que o justo viverá por sua fé. Aleluia. Viverá pela sua fé em Deus, viverá pela sua fé na palavra de Deus. Na palavra de Deus que faz você caminhar sobre adversidades, sobre todos os problemas, aleluia, sobre tudo aquilo que se levanta. Glória. Definitivamente nós andamos contra a maré desse mundo. É por isso que o medo não nos domina. É por isso que o medo não nos paralisa. É por isso que as circunstâncias não têm o poder de nos paralisar, no sentido de deixarmos de acreditar que Deus é poderoso para fazer. É por isso que nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Porque enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo. A palavra de Deus ela está agindo. Toda palavra que nós lançamos, toda palavra que nós ministramos, ela vai percorrer o seu caminho até cumprir o seu propósito. Se você está vivo, querido, se você está de pé, como diz o pastor Antônio, falando e andando na palavra de Deus. Porque um dia a palavra de Deus foi liberada na sua vida para que você cumprisse um propósito. E aconteça o que acontecer, querido, nada vai te parar até que esse propósito de Deus na sua vida se cumpra. Amém? Você foi chamado com propósito. A sua vida tem um propósito.
Tudo que está acontecendo, por mais que nós não tenhamos o controle, mas Deus não perdeu o controle. Tudo tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Nós vamos estar orando, a pastora Tânia está aqui conosco, vamos estar nos apresentando diante de Deus e adorando ao nome do Senhor. Separe aí os seus pedidos de oração, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Nós estaremos orando, nós e os pastores que estão conosco participando do culto. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós conseguimos viver coisas inacreditáveis. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus nos leva a experiências incríveis. Coisas que nunca experimentamos, coisas que nunca vivemos. Coisas, podemos dizer, por que não, que assustam. Coisas assombrosas, maravilhosas, pelo poder do nosso Deus. Amém? Seja bem-vindo, você que está chegando agora, que Deus te abençoe. Esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor. É a nossa casa, mas antes de tudo é a casa do Senhor. Lugar de culto ao nosso Deus. Onde Jesus está, se transforma em uma igreja, se transforma em um culto de adoração a Ele. Amém? Passar para a pastora Tânia para estar conduzindo, nossa igreja em oração. Amém? Amém. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Amém. Amém, amados. A paz. Glória a Jesus. Vamos clamar ao nosso Deus, porque é tempo de oração, né? É tempo de clamor. E a gente está começando um culto e esse culto, ele precisa estar sendo começado debaixo do poder, da autoridade, do nome do Senhor, amém? Então a gente não tem aqui, né, todos os nomes, todas as necessidades, mas o Senhor conhece, você também conhece, e você vai colocar diante do Senhor. A gente vai estar orando pelos pedidos depois da palavra. Agora a gente vai estar orando, entregando a nossa vida, a vida do pastor Daniel, que vai estar trazendo a palavra, as nossas vidas que estamos aqui ouvindo, recebendo, a vida dos nossos vizinhos, de cada irmão da igreja, amém? Para que o Senhor venha fazer o seu derramar sobre nós, para que a palavra possa, porque às vezes você está aí na sua casa ouvindo e tem alguma pessoa que não é cristão, mas ele está perto, ele está ouvindo. Então que essa palavra, mesmo depois quando ela fica aqui, rodando na internet, ela possa alcançar outros corações, outras casas, hospitais, presídios. Aleluia. E fazer uma revolução, a revolução do Senhor, que o poder de Deus seja liberado, seja manifesto. Amém? Porque nós cremos no poder da oração. E hoje, esse tempo que a gente vive é o tempo que através da oração que a gente vai buscar a resposta de tudo. Amém, querido? Glória a Jesus. Pastor Ralf dizendo que eu estou com o manto profético. Ele é terrível. Amém? Glória a Jesus. Senhor, louvado é o teu nome, Jesus. Tu és Deus tremendo, tu és Deus glorioso. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Deus, nós não merecemos nada de ti. Não merecemos, Senhor. Mas o Senhor nos amou com amor eterno, com amor, Senhor, imensurável. O Senhor tem nos amado. O Senhor se entregou na cruz. Ó Jesus, o Senhor se entregou por nós, por amor de nós. E tu, ó Pai Santo, Pai amado, Pai querido, o Senhor entregou o seu Filho por amor. O Senhor entregou o seu Filho por nos amar de uma maneira tão tremenda. O Senhor deu o seu Filho por cada um de nós.
E agora nós estamos aqui, igreja gloriosa, igreja vitoriosa, a igreja, a noiva do Cordeiro, que espera o Senhor para poder estar contigo, Senhor, nas bodas, para finalmente estarmos com o Senhor para todo sempre. Senhor amado, que a cada dia, Senhor, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso quebrantamento por Ti, pelas coisas do reino, possam ir aumentando, possam ir se solidificando. Que nada seja mais importante do que estar na Tua presença, do que estar diante da Tua face, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, queremos a Tua presença mais e mais, queremos ser envolvidos pela Tua glória, queremos ser envolvidos, Senhor, pelo Teu manto santo, em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa adoração, nós declaramos o nosso amor, por mais, Senhor, que as lutas venham, por mais que as batalhas se levantem, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Nós queremos a Sua presença, nós não queremos outra coisa a não ser a Sua presença, a não ser estar, Senhor, no lugar santo. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, esse culto está começando, é mais um culto, Senhor, nessa noite. Deus, que haja um derramado do Teu Espírito, que os corações estejam aquecidos, que os corações estejam sedentos. Pai, que haja uma sede da Tua palavra, que haja uma fome, Senhor, de Te ouvir, da Tua presença, que Tua presença gloriosa, a Tua presença majestosa, como foi lido nesse salmo, nós queremos ouvir a voz do Senhor, voz gloriosa, voz majestosa. Senhor, o sentido de estarmos aqui, Jesus, é para ouvir a Tua voz, é para sentir a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, não há outro sentido. Senhor, se as pessoas não forem alcançadas, não forem tocadas, se as pessoas não forem transformadas, não há outro sentido de estar aqui, Senhor, fazendo live, Jesus. Pai, o sentido é que as pessoas sejam tocadas, que haja mudança, que haja vida, que haja cura, que a palavra do Senhor penetre nos lares, que a palavra do Senhor penetre naquela pessoa quando estiver passando o Facebook, passando assim aleatoriamente, ela se encontre com esta palavra, e esta palavra se encontre com ela, porque Tu és o Logos vivo, a palavra viva. Então fala, Senhor, Tu tens a liberdade de falar, de ministrar, de nos ensinar. Ó Jesus poderoso, usa os lábios do Teu servo Daniel, para que a Tua palavra seja misturada com fé e o Senhor possa falar através do Teu Filho. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que cada irmão da igreja, cada irmã, seja tocado pela Tua palavra. Senhor amado, cada idoso, ó Jesus, se há alguém que se encontra triste, abatido, seja agora tocado pela Tua palavra. Muda esse quadro, Senhor. Muda esse quadro de tristeza, de dor. Pai, em nome de Jesus, faz algo de tremendo, faz algo de maravilhoso, porque a Tua palavra está sendo liberada e a Tua palavra é poderosa para fazer a lei, Pai. No nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, entregamos nossos irmãos nas Tuas mãos. Entregamos aqueles que estão longe, que estão perto, aqueles que hoje não vão conseguir ver a live, mas que sejam tocados pela Tua mão. Cumpre o Teu querer, faz o Teu querer. Ministra sobre nós, Senhor, ministra sobre nós, que a Tua presença, que a Tua voz, como diz a letra desse salmo, a Tua voz é poderosa, a Tua voz quebra os cedros do Líbano. Ó Senhor, que a Tua voz gloriosa possa estar ministrando o nosso coração,
o nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Toca, Senhor, naqueles que amamos, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos nessa hora fazer um trono de adoração a Ti, Pai, no nome de Jesus, para que Tu seja adorado, Senhor, para que Tu seja adorado. O Senhor não está ausente do trono, o Senhor não saiu do trono, Tu estás presente aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando sobre a palavra de Deus, que nós cremos na palavra de Deus, que nós conhecemos o poder da palavra de Deus, a palavra que transforma e que nos muda. Vamos declarar essa canção? Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em Ti confiar, pois sei que a Tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Você não vai afundar não, querido, o teu Deus é contigo. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em Ti, Senhor. Você crê na palavra de Deus, querido? Você crê no poder da palavra de Deus que é liberada sobre a minha e sobre a tua vida? Se Jesus disse que você não vai afundar, querido, você não vai afundar, creia nisso. Eu vier me afundar, mas você não vai. Percebendo a fúria do mar, Ele se levanta em teu favor. Ele é o Deus que controla o mar, Ele é o Deus que domina os ventos. Pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Então declare isso. Aleluia. Sim, eu creio. Aleluia. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Aleluia. A palavra de Deus nos alcançou. A palavra de Deus encontrou lugar no nosso coração. Independente das lutas, dos problemas, querido, nós temos uma palavra, nós recebemos uma palavra. Isso, declare. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os teus planos, os teus projetos em Deus não vão se frustrar. Não vão se frustrar, querido. O teu Deus não perdeu o controle de nada. Se cumprirão, eu creio em Ti,
Senhor. Nós cremos, Senhor, e sobre a Tua palavra nós lançaremos a nossa rede. Aleluia. Sim, eu creio, Senhor. Nós cremos nesse Deus poderoso. Nós cremos no Deus que nos faz ter uma pesca maravilhosa. Aleluia. Mesmo depois de uma noite frustrante. Debaixo da palavra de Deus, querido, não tenha medo de lançar as suas redes. Debaixo da palavra de Deus, não tenha medo de voltar ao mar alto. Debaixo da palavra de Deus, não tenha medo de avançar, de prosseguir, de anunciar a palavra. Não tenha medo, querido. O teu Deus não conhece o medo. O perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Aleluia. Amém, querido? Vai abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 5. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Enquanto você abre, nós vamos ministrar mais uma canção para a glória do Senhor Jesus. Ariane, bem-vinda. Eliane, Deus abençoe. No nome de Jesus. Deus é bom. Lucas capítulo 5. Vai deixando aí sua Bíblia aberta. Amém? Vamos colocar aqui mais uma canção para ministrarmos juntos ao Senhor. O Deus poderoso. O Deus que não perde uma batalha. O Deus que nos vê. Vê esse celular mole que Ele vai me dar outro. Em nome de Jesus. Amém. Que a música entre rapidinho. Oração pela pastoragem. Aleluia. Não desista, querido. Não para, não. Conhece a canção? Com muitas histórias que nós já vivemos, não é verdade? Quem nunca passou por isso? Estava cansado. Já teve cansado? Pensando, agora eu vou parar, vou desistir. Quem nunca pensou assim? Quem nunca sentiu isso? Essa dor da frustração, não é verdade? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou, querido? Quem foi que mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua derrota eu vou te honrar. Amém? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É Deus que te honra, querido. O Deus que abate também é o Deus que honra. Nós devemos nos humilhar na potente mão de Deus, e Ele no seu tempo nos exaltará. Aleluia. Amém? Vamos continuar com essa canção? Tua estrutura, sabe o que está fazendo. Bom que Ele nos conhece, né? Que bom que Ele nos conhece. Mas você não pode parar, não pode desistir. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha
Ele é o Deus que nos honra. Ele é o Deus que nos levanta. Ele é o Deus que nos estabelece. Mas você precisa confiar, querido. Não tenha medo do mar alto, não. Não tenha medo dos ventos contrários. Não tenha medo das tempestades que se levantam. Jesus está no barco. Jesus está no barco, querido. Foi Ele que te chamou. A ideia foi dele. O plano foi dele. Ele viu você chorando. Ele viu você clamando. Ele viu você pedindo um milagre. Ele escutou a sua oração. Mas você não pode desistir. Não desiste não, querido. Não larga a rede não. Não desiste da rede não. Não é o tempo de parar. Não é o tempo de voltar. Isso vai passar. Vai passar, querido. Vai passar. O teu Deus te chama. O teu Deus te levanta. A obra está só começando. O trabalho está só começando, querido. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele honra no lugar da vergonha. Onde você foi humilhado? Onde foi? Qual área da sua vida você teve humilhação? Apresente para Ele. Fale para Ele aonde foi. Ele quer te honrar. Ele quer te ajudar. Não desista, querido. Através da palavra de Deus, tudo pode mudar. Glória a Jesus. O poder da palavra de Deus. Aleluia. O poder que transforma tragédias, frustrações em milagres. Amém? Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai, melhor dizendo, as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, ou em outras versões, sob tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram, companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém, Jesus. Palavra poderosa, né? Tudo que Jesus faz é poderoso. Quem nunca viveu uma frustração? Quem nunca viveu um momento difícil? Um tempo difícil? Não só uma frustração, mas você ter todo o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação, que você faz, você se empenha, você se dedica a um trabalho, a um projeto, mas não dá certo. Um fracasso total. Né, pastora Tânia? Quem nunca viveu isso? É verdade. Seja no trabalho, seja na vida financeira,
seja na vida ministerial, seja nos relacionamentos. Você investe, você se esforça, você faz a sua parte, você faz tudo certinho. Só que você não sabe explicar como, ninguém sabe explicar como. Não deu certo. Não funcionou. Já passou por isso? Acredito que sim, todos nós já passamos. Só que o texto não começa com a frustração de Pedro. O texto começa falando sobre a multidão. Que a multidão estava se apertando, querendo, sedenta em ouvir a palavra de Deus. E hoje em dia isso tem acontecido porque, como a pastora Tânia falou, né, das redes sociais, você olha e todo mundo está querendo ouvir uma palavra. Todo mundo está buscando uma palavra, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não entenda. Mas a sociedade, o mundo atual está sedenta da palavra de Deus, de uma palavra de esperança, de uma palavra de orientação. O mundo está com medo, o mundo está assustado, o mundo está frustrado. Ninguém se planejou para viver uma pandemia no ano de 2020. Quantos planos, quantos projetos, quantos sonhos afundaram junto com essa quarentena, junto com essa confusão toda que a gente está vivendo. E diz o texto que a multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus, ele era estratégico. Jesus sempre tem uma estratégia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus nunca está desapercebido. Jesus tinha um plano. Jesus tinha um plano para essa multidão e Jesus tinha um plano para Pedro. Como Jesus tem um plano para você. É para você. Jesus não está simplesmente sentado, olhando, como diz o poeta, vendo a banda passar. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus sabe o que ele vai fazer comigo e com você. Jesus, ele sabe. Ele não perdeu o controle. Então diz que Jesus, ele bola uma estratégia. Ele vê ali 2 barcos, mas ele não vê só os 2 barcos. Ele vê os barcos e vê os pescadores. Jesus vê os 2 barcos e ele senta logo no barco de quem? De Simão. Cansado, chateado, frustrado, mas Jesus cismou com ele e quis entrar no barco dele. Diz o texto que eles já estavam lavando as redes. Eles tinham vindo de uma pesca. Eles estavam lavando as redes porque já tinha encerrado o trabalho, já tinha terminado, já tinha acabado tudo. Mas Jesus chegou. E Jesus pede para sentar no barco de Pedro. E ainda fala: Pedro, me leva ali para um pouco da margem da praia, que eu preciso ministrar uma palavra para a multidão. Talvez Pedro poderia falar: Senhor, sinto muito, estou cansado, estou saindo do meu plantão, do meu serviço, tive uma noite horrível, não pesquei nada. A gente pode falar: mas será que Pedro sabia pescar? Com certeza, Pedro era um profissional, ele era experiente. A gente pode conjecturar que ele era pescador desde a sua infância. Provavelmente aprendeu esse ofício com seu pai, que aprendeu com o pai do seu pai, e assim sucessivamente. Essa era a cultura da época. O pai passava os ensinamentos da profissão para o filho. Então a gente pode dizer que Pedro nasceu nadando, sabia. E ele conhecia aquele lugar, conhecia o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. É o mesmo local. Pedro conhecia. E por que eles pescavam à noite, pastor? Porque tem a influência da lua, nas marés, no fluxo, do refluxo das marés, tem essa influência da lua. Por isso que eles pescam. Os pescadores profissionais pescam à noite. Além do silêncio, tudo favorece ali para que eles pesquem melhor. Então Pedro não foi negligente no seu trabalho. Pedro fez tudo direitinho. Era um profissional experiente, foi fazer a coisa certa, da forma certa. Só que mesmo assim, nada deu certo. Às vezes você se empenha em um trabalho, você se dedica no seu ministério, você se dedica na sua família, mas tem um dia que não dá nada certo. É culpa sua? Não. Você fez errado? Não. Você fez tudo certo. Só que deu errado. Como explicar isso?
Muitas vezes não tem explicação. E Pedro está ali chateado, mas Jesus chamou. Quem vai dizer não para Jesus? Ninguém diz não para Jesus. Apesar que tem algumas pessoas que dizem. Mas Pedro fala, amém, Senhor, vamos lá. E Pedro pega o barco e Jesus ministra. E uma coisa interessante acontece. Diz o texto que Jesus, depois que terminou de ministrar a multidão, foi tratar com Pedro, liberou uma palavra para Pedro. Jesus, ele trata tanto no coletivo quanto no particular. Jesus sabe dar uma palavra para uma multidão de 5.000 pessoas, mas Jesus também sabe dar uma palavra para uma pessoa só. Porque para Jesus não existe multidão. Jesus, ele consegue ver a cada um, na sua necessidade, naquilo que ele precisa, naquilo que está te angustiando, naquilo que você está sofrendo, naquilo que você está precisando. Jesus, ele sabe. Você não é simplesmente um número para Jesus. Jesus, ele te conhece. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe onde você mora. Jesus se lembra da oração que você fez ontem, da oração que você fez hoje, daquele choro que você teve. Jesus se lembra. O fato de Jesus ainda não ter te respondido não quer dizer que ele não tenha te escutado. Lembra que eu falei em outra mensagem? Tudo é um processo. E também houve esse processo na vida de Pedro. Talvez Pedro, por ter passado a noite acordado, cansado, enquanto Jesus ministrava para a multidão, Pedro devia dar aquelas... Já viu aquelas pessoas assim que dão uma cochilada? Você conhece alguém assim? Às vezes até no culto. O pastor está pregando, a gente que vê as pessoas, né? Que está de frente, você vê muito isso. A pessoa está ali te ouvindo, olhando para você e de repente dá aquela, como diz, tosquenejada. Talvez Pedro tenha dado umas cochiladas também. Talvez. Mas só depois que Jesus ministra e despede a multidão, imagina se Pedro não espera. Já viu aquelas pessoas apressadinhas? Ah não, estou com pressa, não vou esperar não. Mas o Pedro ficou até o final. Interessante que Jesus usou de púlpito o mesmo barco que Pedro devia estar doido já para se livrar, para ir para casa descansar. O barco que proporcionou uma frustração tão grande para Pedro era o púlpito que Jesus estava usando para ministrar a multidão. Interessante como Jesus tem o poder de transformar as coisas que para a gente não deu certo, né? Alguma coisa que talvez você tenha desprezado, você, poxa, peguei isso aqui para usar, mas não funcionou. Mas quando Jesus pede para usar, quando Jesus entra no barco, até o barco se torna um púlpito. Até o barco se torna um instrumento para Jesus pregar a mensagem, para Jesus abençoar as pessoas. E o que acontece? Depois que Jesus abençoa a multidão, depois que Jesus ministra para a multidão, aí Jesus vai tratar com Pedro. Só que Jesus dá uma palavra meio absurda para Pedro, não é? Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. Tinha nada a ver com pescaria. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, volta lá para o alto mar. Como diz aqui no versículo, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro deve ter olhado para Jesus assim, assim, poxa, mestre, o senhor é mestre, o senhor entende da lei, o senhor entende da palavra de Deus, o senhor é um excelente carpinteiro, mas quem entende de pesca sou eu. Jesus, o senhor é o Senhor, mas quem está vivendo a situação sou eu. Quem foi traído fui eu. Quem está sentindo a dor sou eu. Quem está desempregado, Senhor, quem está passando dificuldade, quem não está sabendo o que fazer, quem está desesperado, sou eu. Como é que o Senhor está me dando uma palavra dessa para eu voltar para o mar, para eu voltar para o lugar onde eu fui humilhado, para eu voltar para o lugar onde eu me frustrei, para eu voltar para o lugar onde meus planos deram tudo errado, para eu voltar para o lugar da onde as minhas expectativas, os meus sonhos, todos se frustraram. E o Senhor quer que eu volte para lá? Por que, Senhor? Por que o Senhor não pode começar a fazer algo em um lugar diferente? Na tua palavra não diz que o Senhor pode fazer tudo novo?
mas porque foi lá que você foi humilhado. Porque foi lá que você viveu a frustração. Deus não está preocupado só em te dar uma bênção. Deus está preocupado em sarar as suas feridas. Talvez aquele relacionamento com aquele parente, com aquela pessoa que você rompeu os laços. Ah, perdoei, mas não quero mais ver. Já viu aquela pessoa assim? Perdoei, mas não quero mais falar com ela. Por quê? Porque ainda dói. E muitas vezes Deus quer que realmente nós voltamos lá onde a ferida dói. Minha esposa, semanas atrás, estava com um furúnculo debaixo do braço. E ela estava receosa, né, de ir no hospital, de ir no médico, para ver, porque era essa questão aí do coronavírus. E ela estava preocupada, ela ficava espremendo e tal. E ela ficava ali com aquele cuidado, né, porque a gente sabe que dói muito. Aí minha sogra passou uns dias aqui e minha sogra falou uma coisa interessante. Minha filha, você vai no médico, o médico vai falar a mesma coisa que a gente está te falando. Você tem que pegar e esfregar. E apertar aí onde está doendo para sair toda essa secreção. E minha esposa, mas dói muito. Dói, não dói? Já teve furúnculo? Furúnculo dói. Dói muito. Mas dói demais, se eu apertar dói. E fica limpando e tal, fica naquele tratamento. Minha sogra falou, minha filha, mas é para doer, para resolver. Para resolver tem que doer. Para sarar a ferida, para tirar, como é que se chama aquele negócio que sai? Carnegão, nome feio, né? Mas para sarar o furúnculo, tem que sair o carnegão. E dói. Já teve furúnculo aí? Digita aí que a pastora Tânia vai ver aí. Quem já teve furúnculo? Dá um glória aí. Dói, não dói? Eu já tive há muito tempo atrás, graças a Deus. Espero nunca mais ter. E minha esposa ficou, é verdade. E foi lá, foi para frente do espelho, espremeu lá debaixo do braço e saiu lá tudo que tinha que sair. E a dor passou. E a cicatriz começou, a ferida, né, começou a cicatrizar e fechou. E hoje em dia ela não sente mais nada. Mas ela teve que enfrentar a dor. Talvez Deus esteja te chamando para você enfrentar uma dor. Mas eu não quero enfrentar, pastor. Foi dolorido, foi traumático, foi ruim. Mas você tem que voltar. E Pedro, ele fica relutante, ele fala, Senhor, eu fui, eu tentei, não fui uma, duas vezes, eu fiquei a noite toda tentando. E não consegui nada. Como eu falei, Pedro era experiente. Pedro conhecia aquela região. E talvez para ele ter ficado tão frustrado e tão triste, a gente pode conjecturar que pode ter sido a primeira vez que isso acontecia com ele. Ele pode ter tido noites ruins, mas não pescar nada. Passar a noite toda e não pescar nada. Como ele traria o sustento para o seu lar? Como ele pagaria as suas contas? E Pedro estava com essa preocupação. Talvez ali enquanto Jesus estava ensinando a multidão, Pedro pensando, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a conta de luz? Meu Deus, eu não pesquei nada. Tudo que Pedro queria era não ficar na água. Por quê? Ele ficando na água, vendo ali a onda, o barco balançando, ele ia ficar se lembrando da noite terrível que ele teve. E Jesus ministrando a multidão e ao mesmo tempo testando a fé de Pedro. Já viu que muitas vezes Deus te coloca para você viver uma situação que você não está vivendo e depois você percebeu que aquela situação serviu para ser ministrado ao seu coração? Aquela situação serviu para Deus estar te quebrando, estar te moldando, te quebrantando? É assim que Deus faz. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio e muitas vezes Deus coloca pessoas parecidas conosco para nos mostrar quem nós somos. Ah, eu não gosto daquela pessoa ali, mas se tu reparar, ela é igualzinha a você. Ela age igualzinho a você. Ah, eu não aguento meu filho porque isso e aquilo. Talvez o seu filho haja, tenha comportamentos iguais aos seus. Por isso você não consegue se relacionar com ele. Jesus liberou uma palavra para Pedro. Jesus sempre tem uma palavra para liberar. Jesus sempre tem uma direção. Pedro, pega as redes, vai para o mar alto e volta a pescar. Jesus não implorou, Jesus não pediu por favor, Jesus não falou o que ia acontecer depois, Jesus deu uma direção. Cabia a Pedro
obedecer ou não. O que você tem feito com a direção que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Deus já colocou diante de você, com a orientação que Jesus já te deu? Você tem seguido? Você já voltou lá para o Mar Alto? Pedro foi. E o que aconteceu, pastor? Algo sobrenatural. Algo que Pedro nunca viveu antes. A ponto das redes quase se romper. Interessante que não fala, mas a gente entende que Pedro colocou de volta a rede no barco. Jesus manda ele lançar as redes. Jesus mandou ele lançar mais de uma, mas Pedro lançou uma só. Diz o texto que ele lançou a rede. E quando ele puxa de volta, aquela quantidade enorme de peixe, a ponto do barco quase afundar. Lembra no início do texto que a gente falou que haviam 2 barcos? Jesus ele chamou Pedro, usou o barco de Pedro, mas Jesus não esqueceu que tinha um outro barco. Às vezes a gente pensa que Jesus esqueceu da gente, né? Poxa, Jesus está abençoando fulano, Jesus está usando a vida do fulano, Jesus entrou no barco do fulano e agora fulano está vivendo coisas tremendas, mas Jesus não esqueceu de você não, querido. Jesus viu 2 barcos, Jesus viu você também. Jesus viu Pedro, viu, mas Jesus viu você também. Jesus viu o seu barco também, Jesus também está vendo o seu barco. Aleluia. Só que na hora certa você vai ser chamado. E o que acontece de interessante? Versículo 6, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes, e fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Imagina se Pedro é egoísta. Pedro ia afundar. Ah não, a bênção é minha. Eu que fiquei com Jesus até o final da pregação. Jesus escolheu o meu barco. Não foi o barco do vizinho. Jesus escolheu a mim, não. A bênção está vindo para a minha vida. Não. Ei, irmão, fulano, vem cá, olha só. Vou compartilhar uma bênção. Poxa, Deus me abençoou, quero compartilhar com você. A bênção foi tanta, querido, a quantidade de peixe foi tanta que deu para encher os 2 barcos. Aleluia. Se Pedro quisesse ficar com tudo, ele iria afundar. Muitas bênçãos que Deus nos dá, querido, é para nós compartilharmos com nossos irmãos. Você está sendo abençoado? Está vivendo um tempo de bênção? Deus está te exaltando? Deus está te prosperando? Com certeza Deus já te mostrou alguém para você sinalizar, para você compartilhar com ela também. Para que o barco dela também se encha. Para que ela experimente da mesma alegria que você está experimentando. Deus sempre tem bênçãos para dar. Mas não é só para um. As bênçãos sempre se multiplicam. E os amigos deles vêm, e os 2 barcos são cheios, e acontece aquilo tudo, e diz o texto que Pedro se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, sai daqui. Pedro ficou tão abismado, Pedro ficou tão impactado com aquilo que aconteceu, que Pedro falou: Senhor, eu não sou digno. Você já recebeu uma bênção assim, de você ficar: meu Deus, eu não mereço isso. Deus, isso não pode ser para mim, eu não sou digno. Mas Deus, Ele te vê, querido. E Deus, Ele te ama. Deus não quer dar só aquilo que você precisa. Deus, Ele tem muito mais para te dar. Glória a Deus. As bênçãos de Deus são infinitas. A ponto de nos constranger. Pedro ficou constrangido com a bênção de Deus. Primeiro ele estava constrangido pela frustração. E agora ele está constrangido pelo tamanho da bênção. Já pensou? Você recebeu uma ligação, acaba o culto agora, que você está usando o celular para o culto. Então só depois do culto. Alguém liga para você e você fica assim, de boca aberta. Aquela bênção que você pediu, aquele milagre, só que Deus manda de uma forma que você fica: meu Deus, eu tenho que compartilhar isso com alguém, eu tenho que ligar para o pastor, eu tenho que compartilhar com alguém, eu tenho que abençoar alguém, porque isso é muita coisa para mim. Foi isso que aconteceu com Pedro. Bênçãos que assustam. Bênçãos que assombram. Aí tu para pensar: que quantidade de peixe é essa
para deixar um pescador assustado. Pedro viu muita coisa, querido. Pedro experimentou, vivenciou muita coisa. Não seria qualquer coisa que iria deixar Pedro impressionado. Mas Jesus sabe como impressionar. Jesus sabe como chamar a nossa atenção. É verdade. Então eles ficam impactados com aquela palavra, com aquilo tudo que acontece, só que Jesus libera uma outra palavra para eles. Aconteceu um milagre, aconteceu uma bênção. E Pedro fala, Senhor, ausenta-te de mim. Aí diz aqui no versículo 9, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O milagre não foi o final da história, querido. O milagre foi apenas o começo. Pedro talvez no início estava pensando assim, caramba, Deus ouviu a minha oração. Quem não quer ter uma oração respondida? Quem não quer vivenciar um milagre? Não é verdade? Por qual milagre você tem buscado? Salvação de um parente? Uma cura? Uma porta de emprego? Uma faculdade para você ou para os seus filhos? A bênção da casa própria. Olha aí. O que seria? Só que nós temos que entender, querido, que isso que Deus faz na nossa vida não é o fim. É o início. Isso foi só o cartão de visita de Jesus se apresentando para Pedro e para os demais ali companheiros que se tornariam depois os discípulos. O milagre não é o fim. O milagre é só o começo. Deus estava mostrando, Jesus estava mostrando para Pedro que, Pedro, olha só o que eu posso fazer. Você ficou chateado, frustrado, porque você não pescou nada? Você está preocupado com o mundo natural? Você está preocupado o quê? Com dinheiro? Com salário no final do mês? É essa a tua preocupação? Seu mundo está focado nisso? Se você vai pagar uma conta ou não? Se você vai conseguir amanhã resolver um problema ou não? Não, Pedro. Jesus estava chamando Pedro para outro nível. Jesus estava chamando Pedro para andar em outra atmosfera. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, não fica, você está preocupado com isso? Está atemorizado com isso? Você não vai pescar mais peixe. De agora em diante, você será pescador de homens. Aquela sua preocupação do dia a dia, esquece isso. Estou te chamando para coisas maiores. Estou te chamando para você viver um mundo que você nunca experimentou viver. Estou te chamando para você viver coisas além da sua compreensão. Estou te chamando para você andar por fé e não por vista. Por que eu falei que esse lago aqui era conhecido? Porque tempos depois, esse mesmo lugar que Pedro se frustrou, esse mesmo mar que trouxe tanta frustração para Pedro e depois deixou ele assustado com esse milagre de multiplicação de peixe, Pedro ele andou sobre essas águas. Já pensou você andar por cima daquilo que você está sofrendo tanto, daquilo que está te trazendo tanta frustração, tanto desânimo, tanta tristeza, e você conseguir andar por cima disso? Foi o que Jesus levou Pedro a fazer. Por que o senhor falou, pastor, que o milagre é só o início? Porque olha o que diz aqui no versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Para mim, queridos, o maior milagre não é no versículo 6. Está aqui no versículo 11. Mas, pastor, a grande pesca foi uma bênção. Foi algo sobrenatural. Mas depois que Jesus mostrou para Pedro quem ele era e o que ele podia fazer, aquela pesca já não se tornava mais nada. Aquela pesca já não significava tanta coisa assim. Aquela pesca era só uma das coisas que Jesus poderia fazer. Pedro falou, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais de uma pesca, de um barco, de uma rede. Eu preciso de Jesus. Quem é esse homem que libera uma palavra dessa e transforma a minha vida? Eu quero andar com ele.
E deixando tudo, o seguiram. Você quer seguir Jesus? Quer andar com Jesus? Mas você precisa deixar tudo. Até, quem sabe, alguns milagres que você tem pedido a Deus, alguns milagres que Deus tem feito na sua vida, talvez você tenha que deixar para trás. Como assim, pastor? Você está pedindo uma casa própria? Talvez você tenha que abrir mão. Você está pedindo um curso, uma faculdade? Deus pode até permitir que você se forme, mas depois você vai trabalhar só para Ele, ficar só com Ele, andando com Ele. Pedro queria uma pesca. Jesus deu muito mais do que ele imaginava. Mas depois Pedro deixou isso tudo. Porque quando andamos com Jesus, querido, nós já temos tudo. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Por isso que nós cantamos aquela canção, Renascer Praise. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Tudo está nele, querido. Os peixes já não importavam mais. O barco, as redes já não importavam mais. E o barco e a rede na vida de Pedro tinham um significado muito grande. Aquilo era a ferramenta de trabalho de Pedro. Aquilo era o sustento de Pedro. Pedro, ele sustentava a sua casa, sua família. Era aquilo que ele se definia. Pedro, o pescador. Era a identidade de Pedro. Mas Pedro teve que abrir mão disso tudo para conhecer um Deus tremendo, um Deus extraordinário, um Deus que o faria andar sobre as águas. Pedro não foi mais o mesmo. Pedro se tornou um pescador de homens. Interessante, pastora Tânia, que a gente acompanhando depois a vida de Pedro, né? Depois disso aqui, Pedro nunca mais foi pescar nada. Pedro deixou de ser um pescador. Só quando Jesus morre e os discípulos estão tristes, podemos dizer até de certa forma depressivos, decepcionados, e eles estão reunidos de novo e Pedro tenta voltar a pescar. Mas aí já é uma outra mensagem. Deixar para uma próxima oportunidade. E ele não consegue pescar também. Não. Mas aí a gente tenta, a gente fala disso em uma próxima oportunidade. Jesus todo o cenário pra... E Jesus refaz todo o cenário. Porque Jesus não quer que você se frustre, querido. Jesus não quer que você tenha nenhum complexo, nenhuma sequela de nada do seu passado. Quando Jesus te chama, Ele quer te chamar completo, pleno, sarar todas as suas feridas, não só no corpo, mas na alma, na mente. Alguma coisa no seu passado que te perturba, alguma coisa no seu passado que você entende que não conseguiu vencer. Jesus te leva lá para o fundo do mar, lá para o alto mar, e faz com que você vença. E mostra que com Ele nada é impossível. E mostra o poder dele. Faz com que você tenha uma pesca maravilhosa. Mas isso não é o fim. Isso é só o início. E Ele te faz um dos maiores convites que Ele pode fazer a um homem. Ande comigo. Deixa tudo. Vem comigo. Ande comigo. E você vai ver o que eu posso fazer através da sua vida. O que eu posso fazer em você e através de você. Pedro, uma época de sua vida, do seu ministério, onde ele andava, as pessoas se projetavam para que onde a sombra de Pedro passasse, as pessoas eram curadas. As pessoas pegavam seus lenços e tocavam em Pedro, pegavam pedaços da roupa de Pedro para levar para as pessoas serem curadas. Pedro é aquele homem que diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Diferente desse Pedro aqui, né? Preocupado porque não pescou. Mas agora a gente vê um Pedro cheio de autoridade. Um homem respeitado, um homem que prega, abre a sua boca para pregar,
3.000 almas se convertem. Olha a palavra de Jesus se cumprindo na vida de Pedro. Outra palavra de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. 2 pregações de Pedro, 8.000 conversões. Sem Facebook, sem YouTube, sem live. Sem Instagram. Só no poder do Espírito Santo. Um verdadeiro pescador de homens. Aleluia. Deus te chamou, querido, para eu e você também. Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. As pessoas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão indo para o inferno sem conhecer que Jesus salva. Sem entender, elas já ouviram falar, mas sem entender que Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja. Como eu falei no início, o mundo está sedento por uma palavra. O mundo está sedento por uma palavra de mudança de vida. O mundo não quer ouvir palavra de prosperidade somente. O mundo não quer ouvir que ele vai ficar rico, que ele vai ter casa, vai ter carro. Não que isso seja errado ou pecado, mas quando você está morrendo, querido, você não quer nada disso. Quando você está morrendo, você quer vida. Você não quer nenhum bem material. E as pessoas estão morrendo. As pessoas precisam ouvir essa palavra. A palavra de Jesus. A palavra que muda, que transforma, que pega um homem desanimado, triste, frustrado e faz dele um dos maiores pregadores da história. Eu me identifico muito com o apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele não tinha mimimi, como dizem hoje em dia. Pedro era autêntico. O que ele sentia, ele falava. Na maioria das vezes estava errado, mas ele falava. Ele mostrava quem ele era. Pedro não usava máscara. E por isso Jesus conseguiu trabalhar na vida dele. Pela autenticidade de Pedro. Quem é você? Como você tem se apresentado diante de Jesus? Será que você coloca aquela máscara de que está tudo bem? Será que você usa aquela máscara de que eu não preciso disso? Eu já conheço? Não. Isso aqui não precisa mexer, não. Não, eu não vou voltar lá para aquele mar, não, porque eu já estou em outros lugares. Não. Deixa Deus trabalhar com você. Deixa Jesus sentar no seu barco. Deixa Jesus usar o seu barco de púlpito para abençoar multidões. Aceite o desafio de Jesus para voltar lá em alto mar. E você vai ver o que vai acontecer. Amém? Que Deus te abençoe por essa palavra. Que essa palavra gere frutos e traga mudança na minha e na sua vida. Amém? Nós vamos orar. Vou passar para a pastora Tânia. Você tem seus pedidos de oração. Inclua-se nesses pedidos de oração. Fala assim: Jesus, faz comigo igual fez com Pedro. Bagunça a minha vida, eu quero largar tudo, eu quero andar contigo. Todos os homens que andaram com Jesus mudaram o mundo, mudaram a história. E Jesus não mudou, querido. Jesus quer nos chamar ainda para nós mudarmos a história, para nós escrevermos uma nova história na vida de tantas pessoas que precisam ser transformadas pelo poder da palavra de Jesus. Amém? Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastora Tânia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Depois dessa palavra vamos orar. Agora sim a gente vai estar orando, né, por alguns pedidos que estão no Desperta Débora, estão no grupo da igreja. E você tem aí seus pedidos, né? Então vamos colocar diante do Senhor a nossa nação, né? O nosso estado. Amém? Assim como Deus tratou com Pedro, Ele tem tratado com cada um de nós, quer tratar, né? Vai tratar. Uns pode demorar um pouco mais, não por causa do Senhor, mas por causa da gente mesmo, que atrapalha o agir de Deus, que impede muitas das vezes com a nossa atitude
mas ele precisava mexer na vida de Pedro para fazer dele, né, o referencial, a potência, né, como um pai da igreja, para ele poder estar ali no dia de Pentecoste e estar recebendo de Deus e ser mudado e passar por toda aquela experiência. E assim também conosco. Então, se você está aberto, disponível para o Senhor te tratar, para o Senhor mexer na sua vida, para o Senhor tocar em você, para o Senhor te fazer caminhar por sobre, mesmo que não seja o mar verdadeiramente, mas há situações que para nós ela se torna como aquele mar que estava diante de Pedro. Desafiador, e o Senhor, para aquilo que Ele tem na nossa vida, para aquilo que Ele vai fazer na nação, no nosso estado, na nossa igreja, na nossa casa, cada um de nós temos uma medida com Deus, algo que a gente vai, um aprendizado que a gente precisa passar, que o Senhor permite nos levar para aquilo que Ele vai fazer mais à frente. É igual o pastor Dani falou, né, que vai ainda preparar uma mensagem sobre toda aquela caminhar que Jesus fez com Pedro, depois que ele ressuscitou. E eu gosto sempre de lembrar aquele texto que fala, e a igreja até está sendo o texto do relógio de oração, e a igreja fazia contínua oração. E Pedro estava lá no meio dos soldados, preso, amarrado, dormindo, e devia estar até dando uns ronquinhos, né? Ele totalmente... Mas por quê? Depois do processo que ele passou com Deus, ele sabia, ele já não tinha mais medo. Depois ali, a vida deles, né, eles já não tinham sua vida por preciosa. E ele como sabia Paulo que diz. ele tinha uma palavra de Deus, falou que ele não ia morrer naquele tempo. Isso, ele ia morrer já velho. Então já ele velho. Então dormiu e não ficou, meu Deus, será que Deus mudou a promessa? Será que Deus mudou a palavra? Senhor. Mas não, então, todo um processo que ele passou foi para chegar nesse nível, nesse ponto, né? De não tenho ouro, não tenho prata, mas isso eu te dou. Então o Senhor tem os processos para fazer na nossa vida, para que a gente chegue na posição que Ele deseja de nós. Então nós não... a chave de toda a situação é não nos desesperarmos, mas sim esperarmos em Deus e confiarmos. E saber não só falar, mas entender que Deus não se ausenta do trono, Ele tem o controle da história, Ele nos conhece no individual e nada vai ficar assim solto, porque Deus não é Deus, tanto que a gente vê na multiplicação dos pães que o que sobrou Ele mandou botar no cesto. O nosso Deus era organizado. Ele não desperdiça. Não desperdiça nada, nem a nossa vidinha que Ele tanto amou, Ele não desperdiça. Amém, igreja? Deus está no controle, está nos fortalecendo. Vamos orar. Eu estou aqui com o nome do Micael, da Antonella, do Evandro, da Aline, que é uma Débora que está pedindo oração pelo seu emprego, de uma prima minha, Sandra, que a sua filha Amanda morreu agora esses dias. Não foi de Covid, foi de uma complicação lá, mas era uma jovem de 34 anos, tinha um filhinho, né, tão nova, bonita, casadinha, e partiu para a glória. E a mãe, o marido, o irmão estão muito abalados. E assim como eles, né, tão próximo a nós, outras pessoas estão enlutadas. A pastora Rose também perdeu sua irmã, né, ontem, de um câncer. Então há muitas pessoas enlutadas nesse momento, né, entristecidas, chorando. Então nós vamos orar, nós vamos clamar, porque é o que nós podemos fazer. Crer no Deus do impossível, crer no Deus que tudo pode. Aleluia. Crer no Deus que falou para Pedro
né, lançar a rede no improvável, naquilo que ele falou. Não tem como, não é assim, não é dessa forma que acontece, mas o Senhor é que tem as formas, é na forma de Deus e não na forma do homem. Amém? Como foi lido o Salmo no início, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor desnuda, né, os campos, os rebanhos, quebra o cedro. É a voz do Senhor, é a palavra do nosso Deus. Então nós estamos debaixo dessa palavra, mesmo que as coisas estejam parecendo fora de controle, outras até estão, mas não para o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por essa mais uma noite, essa live está acontecendo. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que enche o nosso coração de fé, que nos faz, Senhor, acreditar, que nos faz, Senhor, mais uma vez ter a nossa fé, né, a nossa lembrança voltada para que eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso me lançar sobre a palavra do meu Deus, eu preciso entender o que o meu Deus está falando, eu preciso confiar que a voz do Senhor é viva, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é gloriosa, e a voz do meu Deus diz: lança a rede, mesmo no tempo improvável, mesmo na hora que não é precisa, aleluia, mesmo na hora que não é a hora que eu acho, o tempo que eu acho. Muitas das vezes a gente acha que é no nosso tempo, porque nós esquematizamos tudo, escrevemos tudo, então a gente ora, faz uma pequena oração e a gente diz: meu Deus, agora eu vou lançar a rede. Ou então a gente fica jejuando uma semana e fala: Senhor, agora eu vou lançar. E você lança e não acontece. E Jesus diz: não é no teu tempo, é no meu tempo. Aleluia. Não é na tua forma, é na minha forma. Amém, é na minha maneira. Eu que sei o amanhã, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, Senhor da glória, Senhor poderoso. A tua palavra é uma só e nós queremos confiar na tua palavra, Senhor, que sabe o amanhã, Senhor, que tem os nossos dias todos escritos diante de ti, Senhor de poder e de glória. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra fique viva no nosso espírito, que essa palavra, ao ficar nas redes sociais, ela possa tocar em corações, em vidas, em esposo, em famílias, Senhor amado, em empresários, Pai, em nome de Jesus, em jovens, ó Senhor, porque a tua palavra, ela faz aquilo que apraz, Senhor amado, ela vai operar naquilo que ela está sendo enviada. Senhor amado, Daniel buscou e foi até um ponto, mas o Espírito da verdade, o Espírito que não pode mentir, o Espírito que levantou Jesus dos mortos, o Espírito do sobrenatural é o que vai mover no coração das pessoas aquilo que o Senhor quer falar de uma maneira, Senhor, poderosa. Deus santo e poderoso, Deus glorioso, nós entregamos ainda nas tuas mãos o Evandro. Jesus é um pai, é um chefe de família. Senhor, está desenganado, mas é o Senhor que tem a última palavra. O filho postou aquele depoimento pedindo ajuda da igreja em oração. Tu é Deus de milagre, o Senhor não mudou, o Senhor continua operando. Senhor, qual o teu propósito para a vida do Evandro? Qual o teu propósito? Senhor, há uma igreja orando, há tantos irmãos clamando. Senhor, cumpre o teu querer, faz o que tu queres, meu Deus. Olha para essa família, Senhor, olha, chorosa, Pai, clamando, meu Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode, Senhor, tu podes levantar esse enfermo, tu podes mudar esse quadro, da mesma maneira, Antonella, meu Senhor, eu não sei se o tempo dela é esse, mas eu sei que tu é o Deus que
dá vida, Tu é o Deus que levanta da sepultura. Senhor, ela está desenganada, mas Tu és o médico dos médicos. É um bebezinho, meu Deus, tem compaixão, a gente não entende, mas o Senhor tem os Teus caminhos, os Teus planos, Senhor, pelo poder do Teu nome. Há muitas mães clamando, muitas Déboras clamando, muitos irmãos clamando, Senhor de misericórdia, Senhor de milagre, muda, Senhor, esse quadro, Senhor, da mesma maneira o Micael, um adolescente, um adorador, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é impossível para nós, é impossível para nós, é um jovenzinho adorador, meu Deus, para nós é impossível, Senhor, esses quadros são impossíveis, mas o Deus que tudo pode, só Tu podes, está nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos no poder da oração, nós cremos, assim como a igreja fazia contínua oração por Pedro, e o Senhor o libertou daquela cadeia, e o Senhor cegou aquele soldado, e o Senhor mandou o anjo ali, Senhor, envia o anjo nesse hospital, envia o anjo nesses hospitais, Senhor, e faz o Teu milagre, faz a obra que Tu queres fazer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também essa Débora Aline, que está pedindo pelo seu emprego. Tu és o Deus que mesmo em meio à tempestade, manda que a gente lance a rede, que a Aline possa lançar sua rede e crer na vitória e ter uma resposta, em nome de Jesus. Senhor, estende a Tua mão. Estende, Senhor. Nós Te pedimos sobre as nossas autoridades, sobre o nosso presidente, Senhor, sobre o STF, sobre o Planalto, sobre a Câmara dos deputados, Senhor, a Câmara dos Vereadores do Rio, sobre a Polícia Federal, a Polícia Civil, Senhor amado, sobre as instâncias, o Ministério Público, amém, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, meu Deus, todas as instâncias, Senhor amado da nossa nação. Jesus, o Senhor estende a Tua mão, o Senhor envia os Teus anjos de guerra, os Teus anjos para marcharem nesse lugar. O homem pensa que é todo poderoso, o homem pensa que ele está escondido, o homem pensa que pode brincar com Deus, mas de Deus não se zomba e nem se brinca. É verdade. Pedimos, estende a Tua mão e desbarata o exército do inimigo, desbarata aqueles que estão brincando com o Seu nome e acha que vai ficar impune. Senhor amado, olha para o órfão, olha para a viúva, olha para aquele que está, Senhor, fraudando o órfão, fraudando a viúva, tirando do aposentado, tirando, Senhor, daquele que é pobre. A Bíblia diz que aquele que tocar no pobre, Senhor amado, o Senhor vai tocar nele. Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão. Olha, Senhor amado, para os idosos. Olha, Jesus querido, para as crianças, Senhor, sem pai, sem mãe, meu Deus, estende a Tua mão por aqueles que eram para estar sendo acolhidos pelo Estado, pela Justiça, e estão, ao Deus dará, estão, Senhor amado, passando escassez e fome, Senhor, mas também Te peço, cada irmão, cada ONG, cada missionário que tem saído, Senhor amado, pelas vielas desse país e desse estado, e levado cobertor, e levado sopa, e levado pão, café da manhã, levado cesta básica, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas vidas, abençoe esses irmãos, Senhor poderoso, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar no nosso lar o alimento. Muito obrigado, Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus. Que aqueles que estão buscando por uma porta de emprego, Senhor, possam conseguir uma colocação. Tantos jovens, Senhor, querendo uma porta de emprego, abre a janela dos céus. Quantos chefes de família, abre a janela dos céus, dá direção, dá graça. Coloca a Tua mão sobre as crianças, dando livramento, Pai.
Senhor amado, essa notícia dessa nuvem de gafanhoto vindo para o Brasil, não sabemos qual região, Senhor, mas estende a tua mão, paralisa o devorador, paralisa o migrador. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a noite de sono da tua igreja, do teu povo, Senhor, diante de ti, daqueles que têm que sair para trabalhar na madrugada, daqueles que saem, Senhor, agora à noite. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão de graça, porque nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, nas promessas, nós cremos na tua palavra, nós não seremos roubados, nós não seremos envergonhados, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando. Agradecemos pela sua presença, sua participação. Irmã Fátima Gemac, saudade, irmã sempre aí conosco. Deus abençoe. Ariane, Késia, Deus abençoe, querida, no nome de Jesus. João, Lourdinha, saudade. Titio Ailton, trabalhador, obreiro do Senhor, sempre aí disposto, preparado nas missões, com o pastor Antônio. Eliane, cadê Paulão, Eliane? Paulão tá aí? Tá, ele tava assistindo. Manda um abraço aí pro meu amigo Paulo. Pastorzão, querido, pastor Ralph, pastora Zezinha, irmã Janete, pastorzão Antônio, pastora Beth. Beijão aí na Valentina, Kézia, no Rafa, Kézia, falei com a Kézia, Gisele, todo mundo. Deus te abençoe, queridos. Sexta-feira, super live. Não perca o horário, 20 horas, em aqui ou em algum outro lugar, algum outro lar, quem sabe aí na sua casa, né? Depois da oração que fizemos hoje, quem sabe? Deus te levanta aí como pregador, uma pregadora da palavra, por que não? Diga sim para Deus. Mas sexta-feira estaremos juntos de novo, às 20 horas, domingo, também domingo às 18 horas, não deixe de chamar seu amigo, seu parente, seu vizinho, manda um zap aí para todo mundo, para que eles recebam a palavra de Deus e sejam abençoados. Pastor, sobre a campanha do quilo, nossa igreja continua abençoando, ajudando, né, as famílias que precisam. Perdão. Quem está passando por algum momento de necessidade, a nossa igreja está sempre atenta. E não são só membros da nossa igreja não, tá, queridos? Nós ajudamos outras pessoas, algumas que nem cristãs ou evangélicas são. Porque nós entendemos que todos nós precisamos nos ajudar, né? Se aparece alguma pessoa ou alguma família com alguma necessidade, nós vamos ajudar, independente daquilo que ela crê ou daquilo que ela acredita. Amém? Então as doações que nós recebemos, os alimentos, as ofertas que nós recebemos para esse propósito, tudo é direcionado para essas famílias que têm essa necessidade momentânea, né? Muita gente desempregada, muita gente estão sem seus recursos, algumas pessoas estão dependendo dessa ajuda do governo, parece que já vai terminar, parece que já foi paga a última parcela. Então, querido, toda ajuda que é enviada a nós nesse propósito, nós reenviamos para as pessoas que estão com essa necessidade. Amém? Nosso relógio de oração também permanece. Se você quiser participar, entre em contato aí com o pastor Antônio, com a pastora Elizabeth, né, que são os responsáveis por esse relógio de oração. Amém? E que Deus te abençoe. Te dê uma noite abençoada, uma noite de descanso. Te dê uma quarta-feira plena, uma quinta-feira abençoada, uma semana, né? Graças a Deus estamos no mês de junho, já estamos no meio do ano, né? E graças a Deus a misericórdia e a graça de Deus nos sustentou até aqui. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tem cantina hoje, pastora? Não, hoje não. Ih, não tem cantina, hoje é jejum, queridos. Vamos se ligar no manto, que hoje é um jejum básico aqui, para a honra e para a glória de Deus. Tomara que o Michele tenha feito alguma coisa lá para mim.
Que depois que prega dá fome, querido. Não, lá em casa tem um. Mas Deus sempre dá um jeito, Deus sempre manda uns corvos para nos sustentar. Eles tragam pão e carne. Tem um lanchinho lá. Amém? Que Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Glória Deus te a Deus. abençoe no nome de Jesus. Sexta-feira nos encontramos de novo, querendo Deus. Amém. Amém. A paz. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém. A paz. Glória. Estou. Muito no coração.